Pesquisa recente apontou que nos últimos 10 anos a obesidade no Brasil aumentou em 60% e que o excesso de peso subiu de 42% para 53% no mesmo período. O país que antes lutava para combater a fome e a desnutrição agora precisa conter a obesidade. Para falar sobre a saúde e a alimentação do brasileiro, o convidado de hoje no programa Curto Circuito é o nutricionista e professor da UFJF, Renato Nunes. Professor Renato, seja muito bem-vindo ao programa Curto Circuito aqui. Muito bacana falar de nutrição e da saúde do brasileiro. Obrigado pelo convite, Leão. É sempre um prazer falar de nutrição e é um prazer estar com vocês aqui. Para a gente começar nosso bate-bola, Renato, como vai a saúde? Vai bem? Obrigado à saúde do brasileiro? A saúde do brasileiro caminha para onde a gente ainda não sabe direito, né? Mas o que a gente percebe é que, apesar de nós termos mais acesso a alimento, mais acesso à comida, não necessariamente essa alimentação é de qualidade. Como a alimentação influencia diretamente a saúde do indivíduo, o que a gente percebe é uma piora dos indicadores de saúde da população. Entre eles a obesidade, que vem crescendo, né, há muito tempo. Que até segundo estatísticas, né, mais da metade dos brasileiros, inclusive na faixa etária acima dos 18 anos, até os 30, 29 e 30 anos, são obesos. Uhum. Como é que pode fazer isso para resolver isso? Ou seja, fechar a boca do brasileiro? Existem mais de 102 causas que levam o indivíduo a se tornar obeso. Fatores genéticos, fatores ambientais, socioculturais e a própria alimentação. Essa ideia de que você diminuir a caloria vai levar o indivíduo à perda de peso, ela vem sendo contestada porque os indivíduos que fazem diminuição calórica não necessariamente diminuem o peso. Nós temos curvas de peso, né, de perda de peso, que com 2 semanas o indivíduo começa a diminuir a perda de peso por questões hormonais. E se você não tem uma intervenção nesses processos hormonais, essa perda de peso ela tende a estabilizar, então o indivíduo para de perder peso. Então não adianta só eu diminuir a caloria ou diminuir um tipo de alimento ou um tipo de macronutriente para perder peso. Existem outros fatores que levam ao ganho de peso, entre eles a inflamação. E a alimentação é um dos principais causadores de inflamação hoje em dia. Então não dá simplesmente para você simplificar dizendo assim, não, vou parar de comer, vou fechar a boca e vou emagrecer. Não é tão simples assim, né? Você falar que vai parar para poder emagrecer. Que mesmo porque sintoma de magreza, né? Aparência magra, também não significa saúde, né? Não, e a gente também tem uma outra relação que são os falsos magros. São indivíduos que têm um aspecto estético de magro, mas têm um alto percentual de gordura corporal. Esses indivíduos têm mais riscos ainda porque eles não percebem esse percentual de gordura e aí eles tendem a não ter uma alimentação tão saudável, já que são magros esteticamente. Então isso leva ao comprometimento, né, da saúde e ao aumento dos riscos. Ô, Renato, momentos antes você mencionou a questão da genética, né? Dos estudos genéticos. Até que ponto a genética influencia na saúde do cidadão, do ser humano de forma geral? Em alguns processos genéticos, eles não são deterministas, ou seja, não é porque eu tenho uma condição genética que eu necessariamente vou ter uma patologia. A genética influencia, mas ela não determina, né, no caso a obesidade. O estilo de vida, as questões emocionais, o ambiente onde o indivíduo vive, acaba sendo um dos fatores que contribuem. O habitat significa alguma coisa? Sim. Influencia de alguma forma? Existem pesquisas que mostram que em famílias obesas os cachorros são obesos. E assim, o cachorro não tem gene para ser obeso. Então o meio ambiente também influencia. E as relações sociais. Comer é um ato social e a gente come para ter prazer. E a gente se reúne para ter prazer. Bom, qualquer evento social tem comida. Então você associa comida à felicidade. Se em algum processo da sua vida você está mais triste, está mais isolado, você tenta recuperar esse processo emocional e aí o que é mais próximo é a alimentação. A comida, na verdade, ela unifica, né, as pessoas, né, faz um conjunto de pessoas. Congrega as pessoas, né? Seja nas festas, seja nos ambientes, nos jantares, enfim, de qualquer movimento, qualquer situação, a comida está presente. Sim. E essa comida não é selecionada. Comer nunca vai fazer mal. O que faz mal é a relação que você tem com a comida. Não existe alimento ruim, existe alimento mal preparado, um alimento mal manipulado e uma relação ruim
desse alimento. E para isso a gente precisa definir o que é alimento, né? Alimento você considera como alimento tudo que vem da natureza. Então, os vegetais, as folhas, as frutas, então batata, cenoura, tomate, maçã, tudo isso é alimento. Você começou a manipular esses alimentos e juntar fazendo alguma outra coisa, isso é um produto alimentar. Se esse produto, ele pode ser industrializado ou não. Se esse produto, além de ser industrializado, ele contém substâncias que são, né, nocivas ao organismo, e ele é muito manipulado, ele perde as características, a gente chama ele de ultraprocessado. Então, o alimento você pode consumir. O produto alimentar você consome com alguma moderação. O ultraprocessado você deve evitar ao máximo. O problema é que as pessoas inverteram o processo. Elas comem basicamente 90% da alimentação de ultraprocessados. E aí não tem como, essa relação com a alimentação fica ruim. Em resumo, o brasileiro come mal. E tem tudo para comer bem. A alimentação brasileira é uma das mais ricas do planeta. O arroz e o feijão substituem naturalmente a carne, né? Numa proporção de 3 colheres de arroz para 1 de feijão, você substitui em proteína, né, o valor proteico da carne. E a gente tem atletas vegetarianos que são atletas olímpicos, né, profissionais, e que têm um desempenho grande, né, comparado a qualquer indivíduo que não é vegetariano. Então, comer não faz mal. O que faz mal realmente é o tipo de alimentação que você tem. Então, hoje, a maioria das pessoas queixam das mesmas coisas. Eu durmo o dia inteiro, estou cansado, eu estou triste, eu estou desanimado, eu estou com algum processo relacionado a isso, né? Isso tudo se relaciona diretamente ao tipo de alimentação. Renato, voltando à questão da genética, essa alimentação de hoje, né, do brasileiro, de todas as pessoas do planeta, vamos dizer assim, isso vai afetar de alguma forma as gerações futuras? Sim, a gente tem 2 termos importantes em nutrição que se chama nutrigenômica e nutrigenética. A nutrigenômica é o que o alimento faz com o seu DNA, né? Então, o que você come vai se relacionar a como esse DNA é expresso e altera até a sua 5ª geração, né? E a nutrigenética é como o seu organismo responde ao que você come. Então, tudo que você come determina a expressão do seu organismo. Então, só para se entender, o zinco está relacionado a mais de 330 enzimas no seu organismo. A deficiência de zinco pode se relacionar desde a enxaqueca aguda a uma depressão crônica, né? E as pessoas normalmente não se relacionam a isso. Você procura um especialista e fala assim, olha, estou deprimido, estou com enxaqueca. A última coisa que vai se pensar é uma deficiência de zinco. Então, sim, o que você come determina quem você é. Sócrates e Platão já falavam isso, né? Você é o que você come. Então, sim, a alimentação influencia diretamente a expressão genética do indivíduo. Até quantas gerações posteriores? 5 gerações. Filhos, netos, bisnetos, tataranetos, né? Isso. Então, em resumo, né? Você é fruto dos seus avós. A forma como eu me alimento hoje vai influenciar minhas filhas, netos, por aí vai. Por exemplo, o que a mulher come durante a gestação influencia em 70% o paladar do filho ao longo da vida. Então, do 3º ao 5º mês, o que a gestante comeu, você vai ter uma relação direta com até 70% de preferência desse indivíduo para sempre. Se ela replicou isso durante o 1º ano de vida, essa percentual começa a aumentar. Então, nós somos o fruto daquilo que nós vivemos, do que nós consumimos, mas da herança também que foi deixado para a gente. No mundo onde você tem um monte de substâncias que são inflamatórias, que causam dano ao organismo, a gente está cada vez mais deixando, né, para as gerações um legado. E é por isso que a obesidade vem aumentando, é por isso que as doenças crônicas não transmissíveis vêm aumentando. E não importa o quanto a gente faça de atividade física, o quanto a gente tente ser saudável, se você não trocar a alimentação, isso não melhora. Porque você faz atividade física 1 vez por dia, mas você se alimenta de 3 a 5 vezes. Então você está levando ao organismo um estímulo que é constante, nas 24 horas do dia. Essa alimentação, no caso, né? Porque o brasileiro, de certa forma, como nós vimos agora há pouco, come mal. Se ele come mal, ele come poucas vezes. Comer poucas vezes significa que ele se alimenta mal? Não. Na verdade, a relação de comer mais ou comer menos, ela também tem uma relação da própria dinâmica do indivíduo. Tem indivíduos que preferem comer mais vezes, indivíduos que preferem comer menos vezes. Que a orientação é mais ou menos comer alguma coisa de 3 em 3 horas ou em 2 em 2. Sim, isso está relacionado aos hormônios de saciedade, né?
são termos mais técnicos, mas são hormônios que dizem assim, olha, você comeu, quando é que você volta a ter fome de novo? Então tem um hormônio que regula isso. Você começou a comer, quando é que você, assim que começou a comer, se sente saciado? Né? Então é a relação de saciação e saciedade. E algumas pessoas têm diferenças nesses processos. Então, se elas deixam para comer mais tarde, a fome dobra. Então, ela come o dobro do que ela comeria se ela comesse, por exemplo, de 3 em 3 horas. Isso precisa de uma avaliação técnica, né, de um profissional, um nutricionista. De um acompanhamento. De um acompanhamento para decidir qual é o melhor procedimento para cada indivíduo. Né? E aí você faz uma intervenção nesse indivíduo para que ele tenha um bom resultado. Tá? Então depende muito, você pode comer de 3 em 3 horas, você pode comer, né, 2, 3 vezes por dia, isso depende de cada indivíduo, do estilo de vida, da disponibilidade do alimento, né? É melhor você comer, né, mais espaçado de forma saudável do que você comer de 3 em 3 horas uma coxinha. Né? Então, com certeza, né? Renato, vou dar uma pequena parada, depois eu quero saber mais no bloco seguinte sobre as intervenções de um nutricionista, de um profissional que acompanha a pessoa na sua alimentação. Vamos lá. O Curto Circuito volta já.